Já ouviu dizer que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Então, é sobre isso que nós vamos falar nesta aula. Vamos lá! Onde encontrar boas imagens para minha apresentação, para o meu jogo, para minha arte, para tudo que eu quero? Onde encontrar? Eis a questão. Bora lá onde? No Google, vamos procurar. Vamos procurar por esporte, por exemplo. Vou colocar aqui esporte. Estou fazendo ali uma apresentação, alguma coisa que envolve esporte. Ok, estou procurando imagem. Então no Google eu vou procurar imagem de esporte. Beleza. Quando a gente procura por imagem no Google, a gente tem algumas opções aqui de buscas. Então aqui, ó, em ferramentas, você pode escolher o tamanho, porque às vezes você precisa de um plano de fundo, de uma imagem grande. Então você escolhe aqui o que você quer. Eu quero ícone. Então quando eu clico em ícone, ele vai, né, às vezes nem sempre vai ficar 100% a busca, ó, mas observa que aqui mudou a maioria para ícones. Ícones relacionadas a esporte. Não é ícone que eu quero não, eu quero uma imagem média. Então são imagens de média resolução, imagens pequenas, né? E então imagem grande. Ou o tamanho da imagem não importa, então qualquer tamanho, procura. Cor. Eu quero procurar uma imagem, mas que ela seja mais voltada para o lado do roxo. Então eu vou procurar aqui roxo e ele vai te direcionar, vai trazer esse direcionamento. Tipo, aí a gente tem se é desenho, se é GIF, ó. GIFs, né, sobre esportes. Vou colocar aqui como desenho linear mesmo. Tempo, se é algo que é mais recente, se isso aqui te importa ou não. E a coisa importante, direito de uso. Quando eu coloco todas aqui, eu tenho imagens que eu posso pegar e utilizar no meu trabalho, eu tenho imagens que eu não posso pegar. Essas imagens que eu não posso pegar, ela pertence a alguém que se eu quiser pegar, eu preciso pedir permissão para essa pessoa, para essa entidade, para essa empresa. Onde a maioria das vezes são imagens cobradas, são imagens pagas. Se você pagou, beleza, ela é sua, você pode utilizar. Se você não pagou, você não utiliza. E aí, a gente tem aqui a questão das licenças Creative Commons. Acho que é assim que fala, não sei, mas tá aí, gente, essa parte aqui, vamos pesquisar. Deixa eu aumentar mais essa minha pesquisa, porque da maneira como eu pesquisei, não foi encontrado algumas coisas ali. Vamos lá. Quando eu pesquiso aqui, ó, licenças Creative Commons, ela tá aqui como licenciado. São imagens que a gente pode utilizar se quem publicou, o site, tudo, permite, né? Baixar, fazer o download dela e como é que a gente vai utilizar, tá? Se pode ser para fins comerciais, se não pode. Então aqui são imagens que você entra no site e verifica. Quando a gente vem aqui em licenças comerciais e outras, algumas elas são gratuitas e outras elas já são cobradas também, mesma forma. Por exemplo, esse site, vamos entrar. Quando a gente entra, ele já tem aqui, ó, conheça os preços. Então, ou seja, para eu poder utilizar essa imagem, eu preciso pagar. E aí você não pode, por exemplo, copiar essa imagem e colar em algum lugar. Tanto é, já tem aqui um detalhe muito importante na questão de imagem. Tá vendo que o fundo dela aqui é quadriculado? Isso quer dizer que ela tem um fundo transparente, que ela é uma imagem PNG, fundo transparente, só vai valer essa parte aqui. Se eu venho aqui, quero dar uma despertinha, vou copiar essa imagem e vou colar aqui, o que acontece? Ela vai colar com esse fundo aqui também. Então, cuidado quando você for procurar, principalmente também imagens com fundo transparente, às vezes você vai encontrar uma imagem assim, onde não é transparente. Então, se atente, jamais na vida vá colocar uma imagem desse jeito na sua apresentação, tá? Se ela é PNG transparente, tem que ser com fundo transparente. Mas aqui, para todos os efeitos, ela não está saindo porque eu preciso fazer meu cadastro, preciso pagar para ter essa imagem aqui, o direito de uso dela. Outro ponto também, por exemplo, é essa daqui, ó, a do FreePic. O FreePic é um site que eu utilizo bastante e ele tem imagens gratuitas, mas como todo e qualquer bom site, ele tem imagens gratuitas e tem imagens que são pagas também. Observa que ela tem uma marca d'água. Vamos entrar aqui então nessa imagem. Quando eu entro nessa imagem, eu quero essa imagem aqui. Deixa eu ver. Não, ela está disponível para download, ó. Eu posso fazer o download dela e ela vai sair para mim bonitinha, tá? Sem problema nenhum.
Deixa eu procurar aqui uma outra imagem. Essa aqui, por exemplo. Essa daqui que tem essa coroa é uma imagem cobrada, é uma imagem paga. Tanto é que ela é premium, tá? Então eu não tenho condição de fazer o download dessa imagem aqui. Aí eu quero dar uma de espertinha. Eu vou copiar essa minha imagem aqui e vou colar na minha apresentação. Vai ficar bonito? Não vai não. Primeiro que eu não posso fazer isso. Se é uma imagem cobrada, eu preciso pagar por ela. Outra coisa que é muito horrível é a gente colocar na nossa apresentação uma imagem com marca d'água. Tá vendo que você consegue ler várias vezes aqui a palavra Free Pick? Isso é uma imagem com marca d'água e jamais eu posso colocar uma imagem dessa na minha apresentação em qualquer lugar. Jamais, tá? Assim, da mesma forma com o Free Pick, com o Canva. Sabe o Canva? Conhecido Canva? Ele tem várias imagens gratuitas, mas tem outras imagens que são cobradas, tem templates que são cobrados. Aí a pessoa pega um template que é cobrado e ele publica esse template e ele fica todo quadriculado. Não é legal, né, minha gente? Não é legal, não faz isso não. Então se atente a isso daí. Onde é que você vai pegar? Se é um lugar onde você pode fazer esse download, se você não pode, se você tem que pagar, se não pode, como é que funciona, tá? Eu vou falar aqui dicas de sites que eu mais utilizo para buscar imagens. Vou colocar aqui e vou mostrar, peraí. Eu separei aqui 7 sites que eu mais utilizo para buscar imagens, como um todo, tá? Que eu mais uso, Free Pick. Então, no Free Pick, como eu falei, nós temos imagens gratuitas, imagens pagas, e aqui a gente ainda pode selecionar o seguinte, vamos supor, eu quero colocar aqui casa, procurar por casa. Quando a gente procura, você pode procurar se você quer só imagens gratuitas, se você quer imagens só de vetores, ó, ou então se você quer de ícones, ou então se você quer fotos, né, fotos de casa. Então, o Free Pick, ele é muito bom e as imagens dele são muito boas, com a resolução maravilhosa. Outro ponto também, Pixabay. Pixabay é um site maravilhoso que, além da gente buscar por imagens, eu ainda posso buscar por ilustrações, vetores, vídeos, músicas, efeitos sonoros, GIFs. Então, o Pixabay, ele é um site muito, muito, muito completo mesmo, tá? Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, casa, ele tem um monte de coisa. E aqui a gente pode utilizar essas imagens aqui tranquilamente na nossa apresentação. Pexels também, ótimas imagens. Aqui a gente pode filtrar por cores, tá? As cores que a gente deseja, os tipos também. Ótimo site. Victize. Victize também eu uso bastante. Lembrando que todos eles, tá? Aliás, acho só o Pixabay que não, mas tem que dar uma olhada. Mas a maioria deles tem imagens gratuitas e imagens pagas também. Então, vigia. Quando vem aqui, ó, quando você faz a busca e ele vem para esse site aqui são imagens cobradas. Então, se quiser, seja feliz. Ótimas imagens. Ó, quantidade de imagenzinhas aqui que são gratuitas, tudo que são free aqui, gratuito. Victize. O Unsplash também pode pegar e utilizar as imagens. Então, os sites que eu deixo aqui como dica é o Free Pick, o Pixabay, o Pexels, Victize e o Unsplash. Então, são ótimos sites com imagens belíssimas, a maioria delas gratuitas, onde você vai arrasar na sua apresentação. Nós falamos sobre imagens grandes, né? Imagens que vão ocupar, bem dizer, a tela inteira. Agora, o que eu utilizo bastante também são imagens com fundo transparente, ou seja, imagens em PNG. E quais são os sites que eu mais utilizo para buscar esse tipo de recurso que eu desejo? Eu utilizo o site grátis PNG. Então aqui, sei lá, vou colocar fruta. Então ele aparece, tá? Todas as imagens aqui são em PNG com fundo transparente, como eu havia falado antes. Tá vendo que tá aqui quadriculado? Mas na hora que eu faço o download dessa imagem, aqui vou até fazer o download de uma para ver. Ó, vou clicar em baixar. Tem que baixar, tá? Se a gente simplesmente copiar, provavelmente ele não vai com o fundo transparente.
ele vai fazer o download. E aí lá no PowerPoint eu venho aqui, ó, inserir imagens deste dispositivo, porque eu salvei, né? Vou procurar onde é que eu salvei. Ó, e quando ele vem pra cá, ele vem com o fundo transparente. Então eu posso colocar sobre uma imagem colorida que ele vai, né, funcionar perfeitamente. Diferente se ele tivesse com um fundo, como que eu vou dizer, com uma imagem de fundo mesmo, né? Às vezes a gente vai precisar dessa figura, outras vezes não. Então eu utilizo bastante fundo transparente, PNG. Agora deixa eu fazer o teste copiando isso daqui. Vou copiar e vou colar. Ó, tá vendo? O copiar e colar nem sempre vai dar certo, porque ele vai ficar com esse quadriculado. Aí não tá correto, então tem que fazer o download mesmo. Então, grátis PNG utilizo muito. PNG Wing também. Vamos continuar aqui com fruta para poder ver. Ó, PNG Wing também utilizo bastante. E essa daqui, ó, que é o PNG Tree. PNG Tree? PNG Tree. Quando você abre, ele aparece isso daqui porque ele é um site cobrado, mas você pode fazer download de dois arquivos por dia. Aí você clica aqui em Eu Sei e você vai procurar o que você deseja e vai fazer o download. Aqui só tem direito a 2 por dia. Passando disso, tem que fazer o plano, tem que pagar. Mas utilize a última opção, né? Mas tem algumas figuras que realmente a gente só encontra aqui, que são bem legais também. Então, procura e faz o download. Então, para imagens em PNG, eu utilizo mais esses 3 sites, tá? Grátis PNG, PNG Wing e PNG Tree. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo a relação de todos os sites que eu tô falando aqui. Agora, vamos falar sobre ícones, que é um outro elemento que a gente utiliza muito, muito mesmo nas apresentações. Dá um ar, uma graça totalmente diferente. Vamos então para as relações de sites que eu utilizo, que eu mais utilizo para poder baixar ícones. Para baixar ícones em disparada, eu utilizo o Flat Icon. Gosto muito desse site, muito mesmo. Aqui no início você pode buscar por elementos agrupados, né? Então, por exemplo, aqui, Dias dos Namorados. Então, quando a gente clica aqui, ele já vem um conjunto de ícones referente ao Dia dos Namorados. Boa parte deles é gratuito, mas esse aqui, ó, para baixar, tá sendo cobrado, né? Ou então a gente pode baixar um por vez. Então, por exemplo, aqui Halloween. Se eu clico em Halloween, todo o conjunto do Halloween ele acaba sendo cobrado. Mas se eu quero esse elemento aqui em específico, eu posso fazer o download dele em PNG. Olha os pixels dele, tem tamanhos grandes, gigantes, ótimo, maravilhoso. Além do mais, também ele me possibilita fazer edição das cores. Mas para fazer essa edição tem que estar logado. Então loga, não é cobrado nada, você loga e faz a edição. Então, por exemplo, digamos que eu queira essa parte aqui azul. Então eu seleciono esse amarelo, venho aqui nessa opção de nova cor e vou escolher a cor que eu quero. Ah, eu quero mudar essa garrafa aqui. Então clico na garrafa, venho e altero para a cor que eu desejo. Fez isso daqui, é só baixar, tá? E ele também tem essa possibilidade de copiar. Então, por exemplo, eu quero esse ícone desse jeito. Eu clico aqui, ó, em copiar para a área de transferência, clico, escolho PNG, em SVG ele está sendo só cobrado. E aqui eu venho e colo, tá? Ó, fundo transparente, maravilhoso para a gente poder trabalhar com infográficos, maravilhoso. Então, nós temos o Flat Icon, tem alguns ícones animados aqui também, ó, ícones animados. Então, aqui, por exemplo, se eu escolher esse do dinheiro, ó, ele vai fazer esse efeito. Na realidade, ele é um GIF, então a gente salva, coloca na nossa apresentação e ele fica fazendo isso o tempo inteiro, tá? Esse movimento é contínuo. Então, tem alguns GIFs animados aqui também. Outro que eu utilizo bastante é o Icons 8. Da mesma forma, nós temos elementos aqui, né, agrupados. E também tem os elementos soltos. Então, a gente busca. Quando você não encontrar a sua pesquisa em português, pesquisa em inglês, é uma outra dica também, tá? Aí aqui você consegue pegar ele colorido, ele preto e branco, com contornos, sem contornos. Então, é um site muito legal também.
Olha aqui as letras, que legal. E também o Lord Icon. O Lord Icon também ele é mais voltado aqui, ó, para a parte animada. Então são ícones que vão ficar assim o tempo todo na nossa apresentação. Dá uma graça para a apresentação, muito bacana mesmo. Então esses daqui são os sites que eu mais utilizo para poder baixar ícones. Então esses daqui foram algumas dicas que eu trouxe para vocês sobre os sites que eu mais utilizo para buscar imagens com plano de fundo, com fundo PNG e também com ícones. Porque não tem como. Numa apresentação tem que ter figura, tem que ter imagem. E é isso. Agora, pode ocasionar o seguinte, de eu estar procurando um elemento e não encontrar do jeito que eu queria. Ou então encontrar aquele elemento daquela forma e ter que fazer alguma modificação. Então, é isso daí, esse vai ser o nosso assunto para a nossa próxima aula. Muitíssimo importante. Dica de hoje, então, dica de agora. Aproveita esses sites que eu passei, faz lá uma busca do que você mais precisa, do que você trabalha, do que você busca. Busca lá os seus elementos, verifica as imagens que você vai encontrar, olha o tamanho delas e também outra coisa que é muito importante, imagem de boa resolução. Não adianta pegar uma figura que ela é pequena, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, acalma o coração. Vamos de novo aqui pesquisar por casa. Ó, fiz aqui uma busca, encontrei essa casa. Aqui eu tenho o tamanho dela, 600 por 40. Não é um tamanho grande. Vamos supor que eu possa pegar essa imagem. Então, eu não vou nem entrar no site, eu quero fazer justamente esse teste aqui. Eu vou copiar, vou aqui no meu PowerPoint e vou colar. Ela está ocupando esse espaço. Bom, posso fazer uma apresentação onde eu coloque essa imagem aqui no cantinho e escrevo o restante do lado? Pode. Mas, geralmente, fica mais bonito se a gente ocupar a tela inteira. Para ocupar a tela inteira, eu faço a mesma coisa lá da dica que eu dei quando a gente vai fazer um quadrado ou um círculo, tá? Vou pressionar o Shift, vou vir aqui nessa quina e vou aumentar. Eu vou aumentar ela da forma igual. Quando eu faço isso, ela está sobressaindo do meu slide. Tem problema não. Eu venho aqui em formato da imagem, cortar e vou cortar a parte que vai sair do meu slide. Quando eu coloco no modo apresentação, observa, a qualidade dessa foto ficou muito ruim. Ela ficou aqui, ó, com a qualidade, você consegue ver os quadradinhos dos pixels, tá? Tá muito ruim. Gente, por favor, não use uma foto, uma figura onde a qualidade não é boa. Se você procurou essa foto, você aumentou e ela ficou desse jeito, não é para ser usada. Ou você vai usá-la de forma pequena, menor, para que ela não venha a ferir o tamanho dela, a qualidade dela, ou então você vai trocar essa foto. Não dá para poder usar, é muito feio, tá bom? Então pode ocasionar o seguinte, da gente encontrar a foto que eu quero mas eu encontrei essa casa branca, mas não era branca que eu queria ela rosa. O formato aqui tá quadrado, tá no retângulo, eu queria um formato redondo. Eu preciso colocar uma transparência por cima, eu preciso fazer um recorte nessa imagem. Ou seja, agora nós vamos trabalhar isso, é pegar uma figura, como a gente pegou essa daqui, e como é que eu posso trabalhar essa figura dentro do PowerPoint. Como que eu consigo fazer algumas modificações dessa imagem. Beleza? Então esse é o assunto para nossa próxima aula. Faz uma pesquisa aí nesses sites que eu disponibilizei, né, que eu indiquei. Pega algumas figuras que você quer para a gente poder trabalhar na nossa próxima aula. Te espero lá.